Olá, eu sou a Dani Oliveira, sou criadora de conteúdo e estou aqui hoje para um bate-papo bem especial com a Contigo. Dani, você fala abertamente sobre ter passado por um quadro de depressão, né? O Sim, que te motivou a compartilhar isso de uma forma tão pública quanto nas redes sociais? porque eu acho que a saúde mental, hoje em dia, a gente precisa, de fato, falar muito abertamente sobre isso e não ter vergonha, sabe? Eu acredito que a minha influência hoje, dentro das redes sociais, pode aproximar, né, com a dor de outras pessoas que passam por isso e muitas vezes não têm a coragem de se abrir, de procurar ajuda, né, por medo, por, né, achar que de repente vai ser julgada. Então eu trago um pouco da minha história para encorajar as pessoas e dizer que de fato há saída, que a gente também é forte quando a gente precisa dizer que precisa de ajuda, sabe? Então eu acho que esse é um papel que eu levo como um propósito. Se eu puder ajudar alguém com a minha história, eu faço. Foi uma decisão difícil para você começar A, a a, compartilhar? a compartilhar. Não, foi muito genuíno. Até porque eu comecei no Instagram justamente para me distrair. E aí eu contei isso, né? Que eu estava passando por esse processo da depressão, estava em tratamento, em terapia, com a medicação. E aquilo lá eu vi que foi criando uma identificação com as pessoas que estavam me seguindo a partir daquele momento. E aí eu fui vendo que muitas pessoas começaram a procurar ajuda quando eu comecei a compartilhar a minha história. Então foi tranquilo, porque eu em nenhum momento assim eu sinto vergonha ou tenho uma questão de não falar, sabe? Porque para mim é muito claro que Deus usou também da minha dor nesse sentido para que eu ajude outras pessoas também. E hoje em dia você tem 2 milhões de seguidores, né? Você cresceu Sim, bastante desde sim, então. sim. Quando que você percebeu que isso tinha virado algo muito maior? Então, quando eu iniciei no Instagram, foi uma conta do zero, né? Foi ali na pandemia. Então, quando eu vi que tinha 100 mil pessoas com 6 meses de página aberta, eu percebi que eu estava alcançando muita gente. E aí foi quando eu tive que tomar a decisão de me dedicar somente a isso, né? Somente ao digital, porque eu trabalhava home office em casa, né? A gente estava na pandemia. Eu sou administradora de empresa e trabalhava com recursos humanos, então eu gravava meus vídeos ali enquanto eu estava trabalhando. Depois que eu estava trabalhando, aí eu ia lá, gravava um pouquinho. E aí, quando eu percebi o tamanho que estava ficando, eu precisei tomar a decisão de escolher ou ficar, né, com a administração, o RH, ou ficar com as redes sociais. E o propósito que eu estava em relação às redes sociais foi muito maior, porque eu estava fazendo muitas pessoas sorrirem, assim, sabe? E aí, sempre que eu postava um vídeo, eu colocava: a minha meta é um sorriso por dia, a minha meta é um sorriso por dia. Até que, graças a Deus, assim, atingi esse número de pessoas hoje, muitas que sorriem diariamente comigo. E foi um crescimento bem rápido, né? Você associa isso a alguma coisa específica? Eu acho que é muito pelo meu jeito, sabe? Eu sou uma pessoa muito espontânea e eu acho que eu trago também um pouco dessa questão da mulher, da mãe, né? Da nostalgia, sabe? Porque eu trago muito isso também dentro do meu conteúdo, né? Para mulheres da minha faixa etária, né? 30 a mais. Então, eu percebi que eu estava me aproximando muito desse público e criando uma identificação, sabe? E aí foi crescendo organicamente e tomou uma proporção maior, porque de fato eu nunca imaginei assim trabalhar com a internet, nunca imaginei ter, sei lá, 10 mil seguidores, eu não tinha 1.000 seguidores, eu tinha 13 no TikTok e na minha página pessoal eu tinha 400 seguidores, né? Então eu nunca de fato imaginei que poderia alcançar tantas pessoas com o meu jeito de ser, assim. Sim. E, como você disse, você mostra bastante seu cotidiano, da família, dos filhos. Como Sim. que você equilibra o pessoal do profissional? Existe algum limite entre a Dani influenciadora e a Dani pessoa? Sim, tem que ter, porque acaba que é 24 horas, né? A gente em relação ao celular, e como eu tenho, né, os filhos, né, o marido, então a gente precisa ir equilibrando esses pratos assim para não exceder,
né? Principalmente na questão das crianças, assim, né? De separar o momento que tem que dar atenção para a família, né? E tem que dar atenção para o trabalho, porque o Instagram é o meu trabalho, né? A internet hoje é o meu trabalho, mas aí a gente precisa ir equilibrando, sabe? Hoje eu consigo me dar uma folga, de não me cobrar tanto. Tenho que estar todos os dias gravando vídeo, tenho que estar todo dia no story. Claro, é algo que vai fluindo naturalmente, mas tem dias que a gente precisa saber o momento de dar uma pausa, se dedicar só à casa, aos filhos, né, ao marido, à vida real, no sentido de humano, olho no olho, sabe? Tanto é que hoje é difícil, né? Até quando você vai reunir os amigos, as pessoas hoje em dia ficam muito na tela, né? E aí, eu acho que a gente precisa encontrar esse equilíbrio também. Você está com os amigos, está com as pessoas, vocês têm que estar com as pessoas. Depois a gente se dedica, né, à parte do digital. Mas tem que ir sempre procurando esse equilíbrio. E o que você faz hoje em dia para manter a sua saúde mental em equilíbrio, assim? Terapia, menina, terapia terapia tem que continuar, né? Eu comecei com a terapia depois que eu entrei com a medicação, mas eu acho que o autoconhecimento, ele ajuda bastante a gente, assim, sabe? A se conhecer, a se entender, a saber o momento de pausar, a saber o momento de chorar, sabe? De entender os sentimentos para poder respirar e voltar sempre melhor. E eu sempre gosto também de voltar lá atrás e resgatar a Dani do início. Por que eu tô aqui? Qual que é o meu propósito, sabe? Para eu estar hoje fazendo o que eu faço. Então, quando as coisas começam a tomar uma proporção muito grande dentro de mim de sentimentos, eu sempre eu resgato a Dani de sempre e que me fez chegar onde eu tô, sabe? E você costuma dizer até que o humor é seu analgésico, né? Uhum. Como que você enxerga o papel do humor na saúde mental? Eu acho que é primordial, assim, sabe? Tem várias questões aí, mas o humor, ele salva, porque tem dias que a gente tá com a vida tão louca, né? E às vezes você para um pouco, você vê uma coisa engraçada, é como se aquilo ali, né, tirasse aquele peso que a gente estava, né, daquele problema durante o dia. Então eu acho que o humor, ele traz essa dose de leveza para a vida da gente. Então é como se fosse um analgésico. Você tá com uma dor, a gente toma um analgésico para dar uma aliviada. A mesma coisa, eu digo que o sorriso, o humor, ele dá uma aliviada, sabe, nessas questões que a vida nos traz, que são bem desafiadoras, né? Então eu gosto de dizer justamente por isso, porque eu também sei que tem pessoas que tá em casa, às vezes passando por um momento difícil, com o filho doente, enfrentando uma doença, né? Esses dias a gente está no mês de outubro, né? Questão da prevenção do câncer de mama. E eu me emociono, assim, até com as questões das seguidoras que me mandam mensagem, né? Elas falando que durante o tratamento, naqueles dias que ela estava mais desanimada, eu era a companhia dela. Os meus vídeos, os meus stories, fazia companhia para ela e ela começava a rir no hospital. E os enfermeiros perguntavam por que ela estava rindo. Então, eu tô rindo com a minha amiga Dani. Então, isso para mim tem um significado muito importante, sabe? Esse meu papel é muito maior para mim, sabe? Pô, eu posso fazer a diferença na vida de alguém que eu não conheço e que tá passando por um momento difícil, sabe? Você costuma receber esse tipo de mensagem? Bastante? Sim, você acompanha? Muito acompanho. Sempre que posso, eu tô lá respondendo os directs, lendo as mensagens, sabe? E eu sempre gosto de ter essa conversa, essa troca com elas. Às vezes é difícil, né? Porque é muita gente, mas sempre que eu posso, eu tiro um tempinho para poder responder. Às vezes ela fala, não acredito que você tá me respondendo, mas elas que me colocam aqui também, sabe? Eu sou a Dani hoje com 2 milhões de seguidores porque eu tenho essas pessoas lá comigo. Então eu sou muito grata, assim. Então o pouco que eu faço é responder nesse sentido, né? De ter uma troca, uma conversa com elas. Pra gente fechar, qual conselho você daria para alguém que está passando por uma situação que você já passou, né? Sim. Procurar ajuda, não ter medo, não se envergonhar, sabe? Porque há saída, gerar um movimento dentro de si
de que vai dar certo, que você vai conseguir, porque quando a gente está ali no fundo do poço, você olha para cima, você não vê saída, sabe? Mas quando a gente cria uma coragem de procurar essa ajuda, é o primeiro passo que a gente está dando para sair daquilo. E tem que ir, tem que fazer o que o médico vai, né, orientar, o que o psicólogo também vai orientar. Eu acho que a fé também é algo que, no meu caso, me ajudou também, mas a depressão, ela não é por falta de fé, né? Não é por falta de acreditar em algo muito maior, mas quando a gente vai se conectando com coisas que nos fortalece, fica mais fácil a gente caminhar um dia por vez, e fazer coisas que a gente gosta, que vai resgatando o brilho no olhar, sabe?